Um tema de extrema importância e que tem sido negligenciado e que está também sendo deixado de lado pelas gerações é a lealdade. Jesus Cristo nos dá grandes exemplos de lealdade. Em João, no capítulo 13, versículo 1, diz exatamente o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja só que a palavra diz assim: amou-os até o fim. Ao refletirmos sobre esse tema da lealdade, é importante observarmos que ao longo da história bíblica nós encontramos diversos exemplos de lealdade e também de deslealdade. Mas como imitadores de Cristo, nós precisamos ser leais a Deus, a sua palavra, à igreja, à família e em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa leal persevera até o fim e não desiste e nem abandona o outro no meio do caminho. Assim como Jesus fez, assim como ele diz nesse exemplo que nós vimos no versículo 1 de João, capítulo 13. Amou-os até o fim. Então Jesus ama os seus discípulos até o fim, demonstrando a sua lealdade. No Antigo Testamento, nós podemos ver especificamente na história de Davi outro exemplo. E Davi dá exemplo de lealdade na relação entre ele e Saul. Nós podemos observar essa lealdade que Davi, que ainda não era o rei e estava sendo perseguido pelo rei Saul e pelo exército que queriam matá-lo, e Davi teve duas grandes oportunidades para exterminar, acabar com a vida de Saul. Contudo, em nenhuma destas oportunidades ele fez. Em uma das situações, o auxiliar de Davi ainda falou para Davi: Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo em suas mãos. Essa é a oportunidade. Mas Davi responde: não mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Está escrito em Samuel, capítulo 26, versículo 8 e 9. Davi, então, ele escolhe não matar Saul, pois se o fizesse, ele estaria fazendo a mesma coisa que Saul, ele estaria sendo desleal, repetindo a mesma deslealdade de Saul em relação à sua própria vida, tornando-se assim um novo Saul, semelhante a Saul. Mesmo diante das falhas de seus discípulos, Jesus também permanece leal a eles, assim como ele é leal ao Pai, à sua igreja e a cada um de nós, independente dos nossos defeitos, falhas e os nossos pecados. Pense nisso. Mesmo sendo pecadores, Jesus é muito leal e foi muito leal conosco. Ele entregou a sua própria vida por nós, assim como ele foi leal com os discípulos. Então pense nisso e não deixe de tentar viver uma vida de lealdade. Carregue consigo mesmo a lealdade e seja um imitador de Cristo. Que Deus o abençoe.